O sol se punha na Praça da Liberdade, tingindo o céu de São Paulo com tons alaranjados que contrastavam com a frieza dos arranha-céus. Sofia, uma jovem de 16 anos, observava o movimento do lado de fora do La Maison, o restaurante mais prestigiado da região. Seu estômago doía de fome, e o aroma que emanava do estabelecimento tornava ainda mais difícil ignorar as últimas 18 horas sem se alimentar. Seus cabelos castanhos, embaraçados pelo vento, emolduravam um rosto que, apesar das adversidades, mantinha uma dignidade surpreendente. Vestindo uma camiseta desbotada e uma calça jeans surrada, ela respirou fundo, reunindo coragem para entrar no restaurante. Sabia que seria mais uma tentativa frustrada de conseguir algo para comer, mas a persistência era sua única opção. "Com licença, senhor", disse Sofia, aproximando-se timidamente do maitre. "Será que sobrou alguma coisa da cozinha? Posso ajudar a lavar pratos em troca de um prato de comida." Marcel Dumont, o proprietário do estabelecimento que passava pelo local naquele momento, interrompeu bruscamente a conversa. Com seu terno italiano impecável e expressão de desprezo, ele a examinou de cima a baixo. "Isso é um restaurante 5 estrelas, não uma instituição de caridade", declarou em voz alta, fazendo questão de ser ouvido pelos clientes próximos. "Seguranças, acompanhem esta pessoa até a saída e certifiquem-se de que ela entenda que não deve retornar." Os clientes fingiam não ver a cena, ocupados com suas taças de vinho e conversas superficiais. Sofia sentiu o rosto queimar de vergonha, mas manteve a cabeça erguida enquanto era escoltada para fora. Na calçada, suas pernas tremiam, não de medo, mas de indignação diante da humilhação gratuita. Do outro lado da praça, Eduardo Monteiro, um dos empresários mais influentes do país, caminhava distraído. Aos 45 anos, carregava no semblante o peso de decisões difíceis e uma crescente insatisfação com o rumo de sua vida. Sua empresa de tecnologia valia bilhões, mas ele se sentia cada vez mais vazio. Naquela tarde, após mais uma reunião desgastante com seu conselho diretor, onde foi pressionado a demitir centenas de funcionários para aumentar os lucros, Eduardo vagava sem destino. Seus pensamentos estavam tão distantes que não percebeu o sinal fechando para pedestres. Sofia, ainda parada na calçada do restaurante, foi a única a notar o ônibus que se aproximava em alta velocidade. Sem hesitar, correu na direção de Eduardo. O tempo pareceu desacelerar enquanto ela atravessava a praça, seu coração batendo forte contra o peito. "Cuidado!" gritou, empurrando-o com toda a força que conseguiu reunir. Eduardo cambaleou para trás, caindo sobre um canteiro de flores. O ônibus passou a centímetros de onde ele estava segundos antes, a rajada de vento agitando suas roupas. Sofia tinha ralado os joelhos na calçada áspera, mas mal sentia a dor. Levantou-se rapidamente, preocupada com o homem que acabara de salvar. Eduardo, ainda atordoado, olhava fixamente para ela, começando a processar o que havia acontecido. Você salvou minha vida", murmurou ele, sua voz tremendo ligeiramente. "Qualquer pessoa teria feito o mesmo", respondeu Sofia, desviando o olhar, constrangida com a atenção repentina dos pedestres que agora paravam para observar a cena. Eduardo se levantou, tirando a poeira do terno caríssimo, mas seus olhos não deixavam o rosto da jovem. Havia algo na dignidade de seu porte, na nobreza de seu gesto, que o intrigava profundamente. Como alguém que claramente tinha tão pouco podia demonstrar tanta grandeza. "Qual é seu nome?" perguntou ele, ainda impactado pela situação. "Sofia", respondeu ela, começando a se afastar. "Preciso ir agora." "Espere", Eduardo chamou, mas Sofia já havia desaparecido entre a multidão que voltava a circular pela praça. Ele permaneceu ali, sentindo que algo fundamental havia mudado em sua vida naqueles breves momentos. O sol continuava seu caminho pelo horizonte, mas para Eduardo Monteiro, aquele final de tarde marcava o início de uma nova jornada. A manhã seguinte, encontrou Eduardo Monteiro em seu escritório na cobertura de um dos edifícios mais altos de São Paulo, mas seus pensamentos continuavam na praça. A imagem de Sofia não deixava sua mente, seu ato de coragem, a dignidade em seu olhar.
e, principalmente, o contraste entre sua generosidade e a indiferença que testemunhara nas ruas. "Preciso encontrá-la, Ricardo", disse ele ao seu assistente pessoal, que o observava com curiosidade. Era a primeira vez em anos que via seu chefe demonstrar tanto interesse por algo além dos negócios. "Senhor, São Paulo é uma cidade enorme. Como pretende encontrar uma jovem em situação de rua?", questionou Ricardo, ajustando os óculos com preocupação. "Vou começar pela praça. Ela deve frequentar aquela região", respondeu Eduardo, já vestindo o paletó. "Cancele meus compromissos de hoje." Durante as horas seguintes, Eduardo percorreu as ruas do centro, conversando com vendedores ambulantes, porteiros e comerciantes locais. Alguns se lembravam de Sofia, a menina educada que às vezes pedia comida ou procurava trabalho temporário. Ninguém sabia onde ela dormia ou para onde ia. Enquanto isso, Sofia havia encontrado abrigo temporário em um albergue próximo à Praça da Sé. Deitada em uma das camas do dormitório coletivo, pensava no homem que salvara. Algo em seus olhos, uma mistura de tristeza e bondade adormecida, a havia tocado. "Por que está tão pensativa hoje?", perguntou Dona Zefa, uma senhora que trabalhava como voluntária no albergue há décadas. "Conheci alguém ontem", respondeu Sofia, hesitante. "Alguém diferente." Dona Zefa sorriu, sentando-se na beira da cama. "Diferente como?" "Ele parecia perdido. Não por estar na rua como eu, mas por dentro. Como se tivesse tudo, menos o que realmente importa." A tarde avançava quando Eduardo, exausto e frustrado, parou em frente ao La Maison. Através da vitrine, viu Marcel Dumont supervisionando os preparativos para o jantar. Uma ideia começou a se formar em sua mente. "Senhor Dumont", chamou Eduardo ao entrar no restaurante. O proprietário imediatamente o reconheceu. Afinal, Eduardo Monteiro era uma figura conhecida nos círculos empresariais da cidade. "Senhor Monteiro, que honra recebê-lo em meu humilde estabelecimento", disse Marcel efusivo. "Posso lhe oferecer nossa melhor mesa? Na verdade, vim por outro motivo. Estou procurando uma jovem que esteve aqui ontem. Seu nome é Sofia." O sorriso de Marcel vacilou. "Ah, aquela menina. Lamento, mas precisei pedir que se retirasse. Sabe como é, temos que manter certos padrões." "Entendo", interrompeu Eduardo, sua voz assumindo um tom gélido. "Então talvez seja a hora de repensar esses padrões. Aquela jovem que você expulsou salvou minha vida ontem." Marcel empalideceu, percebendo a magnitude de seu erro. Eu não sabia. Poucos sabem reconhecer o valor das pessoas além das aparências", respondeu Eduardo. "Mas ainda podemos mudar isso." Ao sair do restaurante, Eduardo avistou Ricardo atravessando a praça apressadamente. "Senhor, encontrei algo", disse o assistente ofegante. "Há um albergue próximo à Praça da Sé. Uma das voluntárias disse que conhece Sofia." Eduardo sentiu seu coração acelerar. Finalmente, um caminho concreto. No albergue, Sofia ajudava Dona Zefa a organizar doações de roupas quando ouviu vozes no corredor. Seu coração quase parou ao reconhecer a voz grave que havia ocupado seus pensamentos desde o dia anterior. "Preciso encontrá-la", dizia a voz. "Tenho uma proposta para fazer." Sofia hesitou por um momento, dividida entre o impulso de fugir e a curiosidade que a consumia. Dona Zefa, percebendo sua agitação, colocou uma mão gentil em seu ombro. "Às vezes, minha filha, o destino coloca pessoas em nosso caminho por uma razão", disse a senhora sabiamente. "A questão é, estamos dispostos a descobrir qual é essa razão?" Sofia respirou fundo, reunindo coragem. Talvez fosse hora de parar de fugir e enfrentar o que o destino havia preparado para ela. Com passos decididos, caminhou em direção à porta, pronta para um encontro que mudaria não apenas sua vida, mas a de muitas outras pessoas. O encontro no albergue foi o primeiro de muitas conversas entre Sofia e Eduardo. Sentados em um pequeno café da região, ele compartilhou sua visão de criar um centro comunitário para jovens em situação de vulnerabilidade. Os olhos de Sofia brilhavam enquanto ele descrevia espaços de aprendizagem, oficinas profissionalizantes e áreas de convivência. "Mas por que eu?", perguntou Sofia, mexendo distraidamente em sua xícara de chocolate quente.
Existem pessoas muito mais qualificadas para ajudar nesse projeto. Eduardo inclinou-se para a frente, seu olhar intenso. Porque você tem algo que não se aprende em nenhuma universidade: experiência real e um coração genuíno. Você entende essas crianças porque já esteve no lugar delas. A proposta era ambiciosa. Eduardo oferecia não apenas um emprego, mas uma parceria. Sofia seria fundamental no desenvolvimento do projeto, trazendo sua perspectiva única para cada decisão. Em troca, ele garantiria sua educação formal e um lugar para morar. Não quero que pense que é caridade, esclareceu Eduardo. É uma troca justa. Sua experiência e insights são tão valiosos quanto meu investimento financeiro. Durante as semanas seguintes, Sofia se instalou em um pequeno apartamento próximo ao futuro centro comunitário. Ainda se sentia deslocada entre os móveis novos e o conforto que nunca teve, mas aos poucos começava a aceitar que merecia essa nova realidade. Eduardo, por sua vez, enfrentava seus próprios desafios. Em uma tensa reunião com seu conselho diretor, anunciou que destinaria uma parte significativa de seus recursos pessoais ao projeto social. "Vocês enlouqueceram!", exclamou Carlos Mendes, um dos diretores mais antigos. "Um centro comunitário? Isso vai desvalorizar toda a região. Pela primeira vez em anos, tenho certeza absoluta do que estou fazendo", respondeu Eduardo com tranquilidade. "Nossa empresa continuará funcionando normalmente, mas parte dos meus recursos pessoais serão investidos em algo que pode realmente fazer a diferença." A notícia do projeto se espalhou rapidamente pelo bairro, gerando reações diversas. Alguns moradores começaram a circular um abaixo-assinado contra a instalação do centro, temendo a descaracterização da região. Outros, mais abertos à ideia, queriam garantias de que o projeto não atrairia problemas para a vizinhança. Sofia enfrentava seus próprios desafios de adaptação. Nas reuniões com arquitetos e assistentes sociais, sentia-se intimidada pelo vocabulário técnico e pelas formalidades, mas sua perspectiva única sempre acabava enriquecendo as discussões. O que adianta ter uma biblioteca linda se as crianças não se sentirem à vontade para entrar nela? Questionou durante uma reunião de planejamento. Precisamos pensar em espaços que acolham, não que intimidem. Em uma tarde particularmente tensa, Eduardo encontrou Sofia sozinha na obra do centro, sentada em meio aos escombros do que seria a futura área de convivência. "Às vezes me pergunto se sou capaz de fazer isso", confessou ela, enquanto ele se sentava ao seu lado. "E se eu decepcionar todas essas pessoas? E se decepcionar você?" Eduardo sorriu gentilmente. "Sabe o que vi naquele dia na praça? Alguém que, mesmo não tendo nada, foi capaz de arriscar tudo para ajudar um estranho. Essa pessoa não sabe decepcionar." Enquanto conversavam, um grupo de crianças se aproximou da obra, curiosas com o movimento. Sofia imediatamente se levantou, indo conversar com elas. Com naturalidade explicou o projeto, fazendo seus olhos brilharem com as possibilidades que o centro traria. "Viu só?", comentou Eduardo, observando a cena. "Você já está transformando vidas." No final daquela semana, Sofia teve uma ideia: organizar um dia de portas abertas para que a comunidade conhecesse o projeto. A princípio, Eduardo hesitou, preocupado com a reação dos moradores mais resistentes, mas o entusiasmo dela era contagiante. "As pessoas temem o que não conhecem", argumentou Sofia. "Vamos mostrar a elas que não somos uma ameaça, mas uma oportunidade de tornar o bairro ainda melhor." Enquanto planejavam o evento, Sofia não conseguia deixar de pensar em como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. De menina de rua, a parte fundamental de um projeto transformador. O medo ainda existia, mas agora era superado por algo muito mais forte: esperança. O dia de portas abertas do centro comunitário amanheceu ensolarado, mas Sofia mal conseguira dormir na noite anterior. Suas mãos tremiam levemente enquanto arrumava as últimas flores nos vasos da entrada. Eduardo, percebendo sua ansiedade, aproximou-se com 2 xícaras de café. "Nervosa?", perguntou, estendendo uma das xícaras. "Um pouco", admitiu Sofia, soprando o café quente. "É que hoje precisa dar certo."
Precisamos mostrar que este lugar pode ser um ponto de luz, não de problemas. O evento começaria às 10 horas, mas desde cedo já se podia notar movimento diferente na rua. Alguns moradores passavam devagar, olhando com curiosidade para a fachada reformada do antigo galpão. Outros paravam para ler os cartazes que anunciavam as futuras atividades do centro. Entre os primeiros visitantes estava Dona Marta, presidente da Associação de Moradores e uma das vozes mais críticas ao projeto. Sua expressão era de ceticismo enquanto examinava cada detalhe das instalações. "E como vocês pretendem garantir a segurança da vizinhança?" questionou ela, após a apresentação inicial. Sofia respirou fundo antes de responder. "Dona Marta, este centro não será apenas um lugar para as crianças e jovens, mas um espaço de transformação para todo o bairro. Queremos que a senhora e todos os moradores façam parte dele." A resposta pegou Dona Marta de surpresa. Era a primeira vez que alguém a convidava para participar ativamente de um projeto social na região. Aos poucos, sua postura começou a mudar. Enquanto isso, Eduardo conduzia um grupo de empresários locais pelo espaço, explicando como eles poderiam se envolver, oferecendo estágios e oportunidades de trabalho para os futuros alunos do centro. Entre eles estava Victor Almeida, dono de uma rede de supermercados e conhecido por sua influência na região. "Muito bonito seu projeto, Monteiro", comentou Victor com um sorriso que não alcançava os olhos. "Mas não acha que está, digamos, desperdiçando seu potencial com isso? Há tantos investimentos mais lucrativos. O verdadeiro desperdício, Almeida, é ter recursos e não usá-los para fazer a diferença", respondeu Eduardo, mantendo o tom cordial, mas firme. A tensão entre os dois era palpável, e Sofia, que observava a cena de longe, percebeu que haviam acabado de fazer seu primeiro adversário poderoso. Victor Almeida era conhecido por não aceitar bem confrontos a seus pontos de vista. O momento mais tocante do dia veio quando um grupo de crianças do bairro, trazidas por suas mães, encheu o futuro espaço de recreação com risos e brincadeiras. Sofia organizou uma roda de histórias e logo estava cercada por pequenos ouvintes atentos. "Vocês sabem por que este lugar é especial?" perguntou ela às crianças. "Porque aqui todos têm direito de sonhar. E sonhos, quando compartilhados, têm mais força para se tornarem realidade." Eduardo, observando a cena, sentiu seus olhos marejarem. A transformação de Sofia era evidente. Da menina tímida que encontrara na praça, a jovem líder natural que cativava a todos com sua autenticidade. No final da tarde, quando os últimos visitantes se despediam, Dona Marta procurou Sofia novamente. Seu semblante havia mudado completamente. "Menina", disse ela segurando as mãos de Sofia, "acho que julguei mal este projeto. Como posso ajudar?" Foi neste momento que Sofia teve outra de suas ideias brilhantes: criar um conselho comunitário para o centro, incluindo moradores, comerciantes e famílias das futuras crianças atendidas. A sugestão impressionou tanto Dona Marta quanto Eduardo. "Viu só?", comentou Eduardo depois, quando estavam organizando os últimos detalhes do dia. "Você acabou de transformar nossa maior crítica em aliada." Sofia sorriu, cansada, mas feliz. Às vezes, tudo o que as pessoas precisam é se sentirem parte de algo maior que elas mesmas. O dia havia sido um sucesso, mas tanto Sofia quanto Eduardo sabiam que esta era apenas a primeira batalha de muitas que viriam. Victor Almeida não era o tipo de homem que desistia facilmente, e sua oposição ao projeto era apenas o começo dos desafios que teriam pela frente. Mesmo assim, algo havia mudado naquele dia. O centro deixara de ser apenas um projeto no papel para se tornar uma realidade tangível na mente das pessoas. E, mais importante, começava a ganhar defensores onde antes só havia críticos. As semanas após o dia de portas abertas trouxeram uma rotina intensa de trabalho. O centro comunitário começava a tomar forma, com as obras avançando rapidamente. Sofia dividia seu tempo entre supervisionar as atividades e frequentar as aulas do supletivo, determinada a completar seus estudos. Numa tarde chuvosa, enquanto organizava documentos no escritório temporário do centro, Sofia encontrou um envelope endereçado ao projeto. Dentro,
Havia uma generosa doação anônima e um bilhete simples, para ajudar a construir sonhos. A caligrafia era elegante e vagamente familiar. "Eduardo, olhe isso", chamou ela, mostrando o envelope. "É a terceira doação anônima este mês, sempre com o mesmo tipo de mensagem." Eduardo examinou o envelope com curiosidade. Talvez alguém que queira ajudar sem chamar atenção. Isso é mais comum do que você imagina no mundo da filantropia. O mistério das doações anônimas, no entanto, logo seria ofuscado por um desafio maior. Victor Almeida, o empresário que se opusera ao projeto no dia da inauguração, começou uma campanha velada contra o centro, pressionando outros empresários a não apoiarem a iniciativa. "Ele está espalhando rumores sobre má gestão dos recursos", informou Ricardo, o assistente de Eduardo, durante uma reunião de emergência. Alguns potenciais parceiros já cancelaram suas promessas de apoio. Sofia percebeu a preocupação no rosto de Eduardo. "Não podemos deixar que ele destrua tudo que construímos", disse ela determinada. "Deve haver um motivo para tanta resistência." Foi Dona Marta quem trouxe a peça que faltava no quebra-cabeça. Durante uma reunião do Conselho Comunitário, ela revelou que Victor Almeida tinha planos de construir um shopping center na região. "O terreno do centro seria perfeito para o estacionamento do shopping", explicou a líder comunitária. "Ele vinha negociando a compra há meses antes de vocês aparecerem." A revelação trouxe uma nova perspectiva ao conflito, mas também uma ideia para Sofia. Se o problema de Victor era comercial, talvez a solução também pudesse ser. "E se transformássemos parte do centro em um espaço de formação profissional voltado para o comércio?", sugeriu ela durante um jantar com Eduardo. "Poderíamos treinar jovens para trabalhar no futuro shopping. Seria bom para todos." Eduardo sorriu, admirando mais uma vez a capacidade de Sofia de encontrar soluções criativas. "Você continua me surpreendendo", disse ele orgulhoso. Enquanto isso, Marcel Dumont, o proprietário do La Maison, que humilhara Sofia meses antes, continuava enviando suas doações anônimas, consumido pelo remorso. Observava de longe o desenvolvimento do projeto, surpreso com a transformação que via acontecer não apenas no espaço físico, mas nas pessoas envolvidas. Em uma tarde particularmente movimentada, Marcel finalmente criou coragem e foi até o centro. Sofia o reconheceu imediatamente, mas seu coração já não carregava o peso daquela humilhação passada. "Senhorita Sofia", começou ele, visivelmente nervoso. "Eu vim pessoalmente." "Foram você as doações anônimas, não é?" interrompeu ela suavemente, reconhecendo finalmente a caligrafia dos bilhetes. Marcel assentiu, envergonhado. "Não sabia como me aproximar depois do que fiz." Mas vendo tudo isso, ele gesticulou para o centro em construção. "Percebi que precisava fazer mais que apenas enviar dinheiro." Sofia o conduziu pelo espaço, mostrando as instalações e explicando os projetos futuros. Ao chegarem à futura cozinha industrial, os olhos de Marcel brilharam. "Sabe", disse ele, "sempre sonhei em ensinar gastronomia. Não apenas os pratos refinados do La Maison, mas a verdadeira arte de cozinhar, que aprendi com minha avó na Provence." "Acho que acabamos de encontrar nosso professor de culinária", sorriu Sofia, estendendo a mão para Marcel. A noite caía sobre o centro quando Eduardo encontrou Sofia sentada na escada da entrada, pensativa. "Um dia intenso?" perguntou ele, sentando-se ao seu lado. "Estava pensando em como a vida dá voltas", respondeu ela. "Há alguns meses eu era apenas uma menina com fome na porta de um restaurante. Agora, o mesmo homem que me expulsou vai ensinar outros jovens a cozinhar." Eduardo pegou sua mão, num gesto de carinho paternal que se tornava cada vez mais natural entre eles. "Sabe o que isso prova? Que todos podem mudar quando damos a eles a oportunidade." Sofia apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo-se pela primeira vez em muito tempo verdadeiramente em paz com seu passado. As sombras ainda existiam, mas agora serviam apenas para fazer a luz brilhar ainda mais forte. O outono chegou trazendo novos desafios para o centro comunitário. Com a aproximação da inauguração oficial, a pressão aumentava, assim como a atenção da mídia local. Foi numa dessas manhãs agitadas
que o deputado estadual Roberto Garcês apareceu sem aviso prévio para uma visita. "Senhor Monteiro, que projeto extraordinário!" exclamou o político, enquanto percorria os corredores já quase prontos. "É exatamente o tipo de iniciativa que precisamos valorizar." Eduardo e Sofia trocaram olhares discretos. A reputação de Garcês o precedia. Era conhecido por transformar causas sociais em palanque político. Sua presença ali, a poucos meses das eleições, não era coincidência. Após a visita guiada, o deputado foi direto ao ponto. Ofereceu uma doação substancial ao centro, o suficiente para garantir seu funcionamento por 2 anos. Em troca, queria associar sua imagem ao projeto, com direito a nome na fachada e participação nas principais decisões. "Pensem bem", argumentou ele, sorrindo largamente. "Com minha influência, podemos transformar isso em um modelo para todo o Estado. Imagine quantas vidas poderíamos impactar." Eduardo pediu alguns dias para considerar a proposta, mas Sofia conhecia bem aquele olhar em seus olhos. Havia algo o incomodando profundamente. Naquela noite, depois que todos já haviam ido embora, os dois conversavam no terraço do centro, observando as luzes da cidade. "A proposta do deputado resolveria nossos problemas financeiros", ponderou Sofia, embora sua voz traísse sua própria hesitação. "Sim", respondeu Eduardo pensativo. "Mas a que custo? Transformar o centro em um projeto político significaria perder nossa independência, nossa essência." Sofia sorriu, lembrando-se de algo. "Sabe o que aprendi nas ruas? Que às vezes o que parece uma ajuda pode ser uma armadilha. As pessoas raramente dão algo sem esperar muito mais em troca." A conversa foi interrompida por um telefonema de Ricardo, o assistente de Eduardo. Victor Almeida havia conseguido bloquear mais algumas parcerias importantes e o cronograma de inauguração estava ameaçado. "Talvez o deputado seja nossa única opção", suspirou Eduardo após desligar o telefone. "Ou talvez seja hora de confiar mais nas pessoas que realmente acreditam no projeto", respondeu Sofia, uma ideia começando a se formar em sua mente. Nos dias seguintes, ela organizou uma série de encontros com pequenos empresários locais, famílias do bairro e até mesmo ex-moradores de rua que conhecia. A proposta era simples: em vez de depender de grandes doações, criar uma rede de apoiadores comprometidos com contribuições menores, mas regulares. "É como uma colcha de retalhos", explicou ela para Eduardo. "Cada pequeno pedaço pode parecer insignificante sozinho, mas juntos formam algo bonito e resistente." A ideia começou a ganhar força. Marcel Dumont, além de oferecer aulas de culinária, comprometeu-se a fornecer refeições para os eventos do centro. Dona Marta mobilizou a associação de moradores para criar um sistema de apadrinhamento de crianças. Até mesmo alguns funcionários da empresa de Victor Almeida começaram a se voluntariar discretamente. "Viu só", disse Sofia, mostrando a Eduardo a lista crescente de apoiadores. "Não precisamos vender nossa alma para sobreviver." A decisão de recusar a oferta do deputado Garcês não foi fácil, mas quando Eduardo finalmente comunicou sua resposta, sentiu um peso enorme sair de seus ombros. "O senhor está cometendo um erro", advertiu o político, seu sorriso cordial desaparecendo. "Sem apoio político, projetos como este raramente sobrevivem." "Talvez", respondeu Eduardo serenamente. "Mas preferimos construir algo verdadeiro, mesmo que seja mais difícil." Naquela tarde, enquanto observava um grupo de jovens ajudando a pintar as paredes do centro, Eduardo compartilhou com Sofia uma revelação pessoal. "Sabe, passei a vida inteira acreditando que sucesso significava ter mais dinheiro, mais poder, mais influência. Agora entendo que às vezes significa ter menos, mas ter o certo." Sofia sorriu, pegando um pincel para ajudar na pintura. "E às vezes significa simplesmente ter coragem de acreditar nas pessoas certas." O sol se punha no horizonte, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa. No centro comunitário, as luzes começavam a se acender uma a uma, como estrelas nascendo no início da noite. Era um lembrete silencioso de que a verdadeira luz vem de dentro, das pequenas ações e escolhas que fazemos todos os dias.
Uma chuva fina caía sobre São Paulo naquela noite, quando Sofia encontrou Eduardo ainda trabalhando em seu escritório no centro comunitário. Sobre sua mesa, dezenas de fotografias antigas estavam espalhadas, registros de sua vida que ele raramente compartilhava. Não sabia que ainda estava aqui, disse Sofia, entrando silenciosamente na sala. Eduardo levantou os olhos das fotografias, um sorriso cansado em seu rosto. Estava apenas revirando algumas memórias. Sabe que dia é hoje? Sofia balançou a cabeça, sentando-se na cadeira em frente à mesa. Faz exatamente 20 anos que abri minha primeira empresa, continuou ele, pegando uma das fotos. Era apenas um pequeno escritório de desenvolvimento de software, mas eu tinha tantos sonhos. Na fotografia, um Eduardo mais jovem sorria em frente a uma porta modesta, ao lado de uma mulher de expressão gentil que Sofia não conhecia. Sua esposa? Perguntou ela suavemente. Laura, respondeu ele, a voz carregada de emoção. Ela era professora, sempre acreditou que educação era a chave para transformar o mundo. Quando adoeceu, me fez prometer que nunca esqueceria de usar nosso sucesso para fazer a diferença. Sofia sentiu seu coração apertar. Era a primeira vez que Eduardo falava sobre sua falecida esposa. Foi por isso que você aceitou criar o centro? Por causa dela? Eduardo ficou em silêncio por um momento, organizando seus pensamentos. Não exatamente. Por anos mergulhei no trabalho, construindo um império, mas esquecendo a promessa que fiz. Até aquele dia na praça, Sofia se aproximou, pegando outra fotografia da mesa. Nela, um Eduardo ainda mais jovem abraçava uma garotinha. Nossa filha Alice, explicou ele, a voz embargada. Ela teria sua idade hoje. O silêncio que seguiu foi preenchido apenas pelo som da chuva contra as janelas. Sofia sentiu que era sua vez de compartilhar. Sabe, nunca contei a ninguém como fui parar nas ruas, começou ela, sua voz quase um sussurro. Minha mãe era muito jovem quando me teve, praticamente uma criança. Tentou me criar sozinha, mas a vida foi muito dura com ela. Um dia, simplesmente não aguentou mais. Eduardo estendeu a mão segurando a dela por sobre a mesa. Por anos me culpei, continuou Sofia. Achei que não era boa o suficiente, que tinha feito algo errado. Nas ruas aprendi a construir muros ao meu redor, a não confiar em ninguém. E agora? Perguntou Eduardo suavemente. Agora entendo que algumas pessoas são como aquela chuva lá fora, respondeu ela, olhando pela janela. Podem até machucar quando caem, mas também trazem vida e renovação. Eduardo sorriu, reconhecendo nas palavras dela uma sabedoria que ia muito além de sua idade. Sabe o que mais Laura costumava dizer? Comentou ele, guardando cuidadosamente as fotografias. Que às vezes Deus coloca pessoas em nossas vidas não para preencher um vazio, mas para nos ensinar que ainda podemos amar de uma forma diferente. Sofia sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Como um pai, como uma família, corrigiu ele gentilmente. Uma que escolhemos construir. Naquele momento, ouviram vozes animadas vindas do corredor. Era o grupo de jovens que frequentava as aulas noturnas de Marcel, saindo da cozinha experimental. Venha, chamou Sofia, levantando-se. Vamos ver o que eles aprenderam hoje. Na cozinha encontraram Marcel ensinando os alunos a fazer croissants. O aroma de massa fresca preenchia o ambiente, misturando-se ao cheiro de café recém-passado. Ah, chegaram na hora certa, exclamou Marcel, seu sotaque francês mais pronunciado quando estava empolgado. Sofia, Eduardo, vocês precisam provar isto. Enquanto saboreavam os croissants ainda quentes, Eduardo observava como Sofia interagia naturalmente com os jovens, como sua presença iluminava o ambiente. Percebeu que, sem perceber, ela estava realizando o sonho de Laura. Transformar vidas através da educação e do amor. A chuva lá fora começava a diminuir e, através das janelas embaçadas da cozinha, podiam ver as primeiras estrelas surgindo no céu noturno. Era como se o universo conspirasse para tornar aquele momento ainda mais especial. Para a família, disse Eduardo, erguendo sua xícara de café num brinde improvisado. Para a família, responderam todos em coro, suas vozes se misturando com as risadas e o tilintar das xícaras. A semana da inauguração oficial do centro comunitário começou com uma atmosfera de expectativa no ar.
As instalações estavam praticamente prontas, os programas estruturados, e a comunidade local já demonstrava grande entusiasmo pelo projeto. No entanto, Vítor Almeida tinha outros planos. Numa manhã agitada, enquanto Sofia coordenava os últimos preparativos para a cerimônia de inauguração, Ricardo irrompeu pela porta do escritório, ofegante. "Sofia, você precisa ver isso", disse ele, estendendo o jornal local. A manchete era clara e devastadora. Escândalo em projeto social, denúncias de irregularidades no Centro Comunitário Monteiro. A matéria, claramente tendenciosa, sugeria má gestão dos recursos e questionava a capacidade de uma ex-moradora de rua ocupar um cargo de liderança. "Como eles puderam?", sussurrou Sofia, suas mãos tremendo ao segurar o jornal. Eduardo chegou minutos depois, já ciente da situação. Seu semblante estava sério, mas determinado. "Vítor Almeida está por trás disso", afirmou ele. "Consegui confirmar que ele tem ligações com o dono do jornal." Sofia sentou-se, sentindo o peso das palavras impressas. "Talvez eles estejam certos. Talvez eu não seja qualificada para isso." "Pare", interrompeu Eduardo firmemente. "É exatamente isso que eles querem, nos fazer duvidar de nós mesmos. Mas sabe o que vamos fazer? Vamos transformar esse ataque em nossa maior vitória." Nas horas seguintes, uma extraordinária demonstração de solidariedade começou a tomar forma. Marcel Dumont foi o primeiro a se manifestar, concedendo uma entrevista emocionada, onde revelou sua própria história com Sofia e como ela o havia ajudado a redescobrir o verdadeiro significado de seu trabalho. Dona Marta mobilizou a Associação de Moradores, organizando uma carta aberta em defesa do centro, assinada por centenas de pessoas do bairro. Os alunos das aulas noturnas começaram uma campanha nas redes sociais, compartilhando suas experiências positivas. "Precisamos fazer mais", disse Sofia, após uma reunião de emergência. "Precisamos mostrar que não temos nada a esconder." Foi então que ela teve uma ideia ousada: convidar Vítor Almeida para uma visita pessoal ao centro. A princípio, Eduardo hesitou, preocupado com as intenções do empresário, mas acabou concordando com a estratégia. Para surpresa de todos, Vítor aceitou o convite. Numa tarde chuvosa, ele chegou ao centro, seu terno impecável contrastando com a simplicidade do ambiente. "Senhor Almeida", cumprimentou Sofia estendendo a mão. "Bem-vindo ao nosso centro comunitário." A visita começou tensa, com Vítor fazendo perguntas incisivas sobre o orçamento e a gestão. Mas à medida que percorriam as instalações, algo começou a mudar. Na cozinha experimental, encontraram um grupo de jovens aprendizes preparando um banquete para um evento beneficente. "Essa receita", murmurou Vítor, provando um dos pratos, "me lembra minha avó." "É uma antiga receita italiana", explicou um dos jovens alunos orgulhoso. "O chefe Marcel nos ensinou." Na biblioteca, uma senhora idosa lia histórias para um grupo de crianças. "Senhor Vítor", exclamou ela, reconhecendo-o. "O senhor se lembra de mim? Dona Cida, trabalhei na sua casa por anos." O empresário parou, visivelmente afetado pelo encontro. Sofia observou uma mudança sutil em sua expressão. "Por que está fazendo isso?" perguntou ele finalmente a Sofia quando estavam a sós. "Por que se importa tanto?" "Porque cada pessoa aqui tem uma história, senhor Almeida, inclusive o senhor, e todas elas merecem uma chance de ser reescrita." Vítor ficou em silêncio por um longo momento, observando o movimento no pátio através da janela. Crianças brincavam, idosos conversavam nos bancos, jovens estudavam em grupos. "Sabe", começou ele, sua voz mais suave que o habitual, "quando comecei minha rede de supermercados também vim das ruas. Ninguém acreditava em mim. Talvez eu tenha me esquecido disso ao longo do caminho." No dia seguinte, uma nova manchete surpreendeu a todos. Vítor Almeida anunciava uma parceria com o Centro Comunitário, incluindo um programa de estágios em sua rede de supermercados e a doação de um terreno adjacente para futuras expansões. "Como você conseguiu isso?" perguntou Eduardo, admirado. Sofia sorriu, olhando pela janela o pôr do sol que tingia o céu de São Paulo. "Às vezes, tudo que as pessoas precisam é serem lembradas de quem elas realmente são."
Na noite anterior à inauguração oficial do centro comunitário, uma energia especial pairava no ar. As luzes permaneciam acesas, enquanto os últimos preparativos eram finalizados. Sofia caminhava pelos corredores, verificando cada detalhe, seu coração transbordando de emoção ao ver como tudo havia se transformado. Na cozinha experimental, Marcel e seus alunos preparavam um elaborado buffet para a cerimônia do dia seguinte. O aroma de quitutes frescos se espalhava pelo ambiente, misturando-se às risadas e conversas animadas dos jovens aprendizes. "Sofia!" chamou Marcel, orgulhoso. "Venha provar nosso menu especial." Os meninos criaram pratos que misturam alta gastronomia com sabores da comida de rua. Um dos alunos, Pedro, apresentou sua criação, uma releitura sofisticada do tradicional cachorro-quente paulistano. "Inspirei-me nas histórias que você conta sobre sua vida nas ruas", explicou ele. "Queria mostrar que podemos transformar experiências difíceis em algo extraordinário." Sofia sentiu os olhos marejarem ao provar o prato. Era mais que uma comida. Era uma história de transformação servida em um prato. No auditório, Dona Marta coordenava um grupo de voluntários que organizava as cadeiras para a cerimônia. As paredes, antes cinzentas e tristes, agora exibiam um colorido mural pintado pelos próprios jovens do centro, retratando suas esperanças e sonhos. "Quem diria?", comentou a líder comunitária, abraçando Sofia. "Lembra quando eu era contra tudo isso? Agora não consigo imaginar nosso bairro sem este lugar." Eduardo encontrou Sofia sentada na escadaria principal, perdida em pensamentos. Sentou-se ao seu lado, como haviam feito tantas vezes durante a construção do centro. "Nervosa com amanhã?", perguntou ele gentilmente. "Um pouco", admitiu ela. "É que tudo isso parece um sonho. Às vezes tenho medo de acordar e descobrir que nada disso é real." Eduardo sorriu, pegando sua mão. "Sabe o que Laura sempre dizia? Que os melhores sonhos são aqueles que construímos juntos, de olhos bem abertos." Naquele momento, foram interrompidos por Victor Almeida, que chegava para uma última vistoria antes da inauguração. Seu semblante havia mudado completamente desde sua primeira visita ao centro. "Vim trazer uma surpresa", anunciou ele, entregando um envelope a Sofia. "É o contrato de parceria com todas as empresas do bairro. Todos concordaram em oferecer estágios e oportunidades de trabalho para nossos jovens." Sofia abriu o envelope com mãos trêmulas. Era mais que um documento. Era a prova de que a comunidade havia finalmente abraçado o projeto por completo. Enquanto a noite avançava, mais pessoas chegavam ao centro, trazendo pequenas contribuições para a festa do dia seguinte. Dona Cida apareceu com suas famosas cocadas, enquanto um grupo de adolescentes ensaiava uma apresentação de dança no pátio. Em um momento de pausa, Sofia subiu até o terraço, seu lugar favorito em todo o centro. De lá podia ver a cidade inteira, suas luzes brilhando como estrelas terrenas. Eduardo a encontrou ali, contemplando a vista. "Estava pensando", começou ela, "em como um pequeno gesto pode mudar tudo. Se eu não tivesse corrido atrás de você naquele dia, se eu não tivesse estado distraído o suficiente para quase ser atropelado", completou ele rindo. "A vida é engraçada, não é? Às vezes precisamos nos perder completamente para encontrar nosso verdadeiro caminho." Eduardo assentiu, pensativo. "Sofia, tem algo que venho querendo te dizer. Algo importante." Antes que pudesse continuar, foram interrompidos por Ricardo, que chegava ofegante. "Vocês precisam ver isso." No pátio, uma multidão se reunia espontaneamente. Moradores do bairro, alunos, voluntários, todos traziam velas acesas, criando um espetáculo de luz no centro. "É uma vigília", explicou Dona Marta emocionada, "para agradecer por tudo que este lugar representa." Sofia observava a cena maravilhada. Cada vela representava uma vida tocada, uma história transformada. Marcel estava lá, ao lado de seus alunos. Victor Almeida conversava animadamente com um grupo de jovens aprendizes. O deputado Garcês, que tentara comprar o projeto, observava de longe, finalmente entendendo que algumas coisas não têm preço. "Amanhã", disse Eduardo, abraçando Sofia paternalmente, "começamos um novo capítulo, mas hoje
vamos apenas apreciar este momento. A noite seguiu serena, embalada por conversas suaves e risos contidos. No céu, a lua cheia banhava a cidade com sua luz prateada, como se abençoasse aquele momento único. Sofia sabia que, independentemente do que acontecesse na inauguração, algo extraordinário já havia sido conquistado. A certeza de que, quando pessoas se unem por uma causa maior que elas mesmas, milagres acontecem. O dia da inauguração amanheceu com um céu excepcionalmente azul sobre São Paulo. Os primeiros raios de sol encontraram Sofia já desperta, contemplando o centro comunitário da mesma calçada onde, meses antes, havia sido apenas uma menina faminta e desesperançada. O local estava irreconhecível. Faixas coloridas decoravam a fachada, e o aroma do café da manhã preparado por Marcel e sua equipe se espalhava pelo ar. Aos poucos, pessoas começavam a chegar, famílias inteiras, empresários locais, jornalistas, autoridades. "Está pronta?" perguntou Eduardo, aproximando-se silenciosamente. Sofia respirou fundo, ajustando o vestido novo. Um presente de Dona Marta. "Sabe, passei tanto tempo me preparando para este momento, mas agora percebo que nada poderia realmente me preparar para isso." A cerimônia de inauguração foi muito além de um evento formal. Era uma celebração da transformação, não apenas do espaço físico, mas de toda uma comunidade. As apresentações se sucediam, o coral de crianças cantando, os jovens da oficina de teatro apresentando uma peça sobre sonhos, os alunos de Marcel servindo suas criações culinárias. Durante seu discurso, Eduardo surpreendeu a todos com um anúncio especial. "Hoje não inauguramos apenas um centro comunitário", declarou ele, sua voz embargada pela emoção. "Inauguramos uma nova forma de pensar e agir em nossa cidade. E nada disso seria possível sem uma pessoa extraordinária, que me ensinou que às vezes precisamos perder tudo para encontrar nosso verdadeiro propósito." Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Sofia. "Por isso, tenho o orgulho de anunciar que, a partir de hoje, este será oficialmente o Instituto Sofia Monteiro." Um murmúrio de surpresa percorreu o auditório, seguido por uma explosão de aplausos. Sofia, completamente pega de surpresa, sentiu as lágrimas correrem livremente por seu rosto. "Mas como?" sussurrou ela quando Eduardo se aproximou. "Ontem à noite, quando fomos interrompidos no terraço, era isso que eu queria te dizer", explicou ele, sorrindo. "Sofia, você me devolveu algo que eu havia perdido há muito tempo. A capacidade de amar, de me importar, de fazer a diferença. Deixe-me retribuir, não apenas dando meu nome a você, mas tornando oficial o que nossos corações já sabem, que somos uma família." A celebração continuou ao longo do dia com momentos marcantes que ficariam para sempre na memória de todos. Marcel revelou que seus alunos mais avançados seriam contratados como instrutores auxiliares no centro. Vítor Almeida anunciou a expansão do programa de estágios para outras empresas da região. No final da tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, Sofia encontrou um momento de quietude no jardim do centro. O local, que antes era apenas um terreno abandonado, agora exibia flores coloridas e uma pequena horta comunitária. Dona Cida, a antiga funcionária de Victor, que agora coordenava as atividades para a terceira idade, aproximou-se com um álbum de fotografias. "Olhe", disse ela, mostrando as imagens, "começamos a registrar nossa história desde o primeiro dia." As fotos contavam uma história de transformação. O antes e depois do prédio, os rostos sorridentes dos primeiros alunos, as noites de estudo na biblioteca, as aulas de culinária de Marcel, as apresentações culturais. Cada imagem era um testamento do poder da esperança e da perseverança. Eduardo encontrou Sofia ainda folheando o álbum, perdida em memórias. "Pensando em como tudo começou?" perguntou ele, sentando-se ao seu lado. "Pensando em como tudo continua", respondeu ela, sorrindo. "Cada pessoa que passa por aquela porta traz uma história, um sonho, uma possibilidade de transformação." O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de rosa e laranja. No pátio, alguns jovens ainda permaneciam, tocando violão e cantando.
Marcel saía da cozinha com uma última fornada de pães, enchendo o ar com seu aroma acolhedor. "Sabe o que mais me emociona?", disse Sofia, observando a cena. "Ver que este lugar já não depende mais de nós. Ele ganhou vida própria através das pessoas que o fazem acontecer todos os dias." Eduardo assentiu, compreendendo profundamente o que ela queria dizer. O centro, agora Instituto Sofia Monteiro, havia se tornado muito mais que um projeto social. Era um testemunho vivo de que, quando damos às pessoas a oportunidade de serem sua melhor versão, elas nos surpreendem com sua capacidade de transformar não apenas suas próprias vidas, mas também as vidas ao seu redor. A noite caía suavemente sobre São Paulo e as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu. No instituto, as luzes se acendiam uma a uma, como faróis de esperança na escuridão. Sofia Monteiro, não mais uma menina de rua, mas uma jovem mulher que havia encontrado seu propósito, sabia que este não era um final, mas apenas o começo de uma nova história. Uma história que continuaria a ser escrita, dia após dia, por cada pessoa que cruzasse aquelas portas em busca de uma segunda chance. 6 meses após a inauguração do Instituto Sofia Monteiro, a transformação do bairro era visível. O que antes era apenas um sonho, havia se tornado uma realidade pulsante que ultrapassava as paredes do centro comunitário e se espalhava por toda a região. Numa manhã de primavera, Sofia caminhava pela praça onde tudo começou, observando as mudanças. O La Maison, restaurante de Marcel Dumont, agora mantinha uma mesa comunitária onde pessoas em situação de vulnerabilidade podiam fazer refeições dignamente. O próprio Marcel havia se tornado um exemplo de transformação, inspirando outros estabelecimentos a adotarem práticas semelhantes. "Sofia", chamou uma voz familiar. Era Pedro, um dos primeiros alunos do curso de gastronomia, agora chefe assistente no La Maison. "Tenho uma novidade incrível para contar." O jovem havia acabado de ser selecionado para um intercâmbio gastronômico na França, uma oportunidade que Marcel havia conseguido através de seus contatos. Seus olhos brilhavam ao contar sobre os planos de trazer novas técnicas e conhecimentos para ensinar no instituto quando retornasse. No centro, as atividades se multiplicavam. A biblioteca, que começara com algumas dezenas de livros doados, agora era um espaço vibrante de conhecimento e cultura. Dona Marta coordenava um clube de leitura que reunia moradores de todas as idades, provando que nunca era tarde para desenvolver o amor pela literatura. Vítor Almeida, o antigo antagonista, havia se tornado um dos maiores entusiastas do projeto. Seu programa de estágios já havia empregado mais de 50 jovens e ele pessoalmente mentoreava alguns deles, compartilhando sua experiência como empreendedor. "Sabe, Sofia", comentou ele durante uma visita ao centro, "percebi que construir shopping centers é bom para os negócios, mas construir pontes entre pessoas é bom para a alma." Eduardo, por sua vez, havia encontrado um novo propósito de vida. Além de dirigir sua empresa com uma visão mais humanizada, dedicava grande parte de seu tempo mentoreando outros empresários interessados em desenvolver projetos sociais similares em diferentes regiões da cidade. A história do Instituto havia inspirado iniciativas semelhantes em outros bairros. Jornalistas frequentemente visitavam o local, fazendo reportagens sobre o impacto do projeto na comunidade. O modelo de gestão participativa, onde as decisões eram tomadas em conjunto com a comunidade, estava sendo estudado e replicado em outras iniciativas sociais. Uma das histórias mais tocantes era a de Dona Cida, que além de coordenar as atividades para idosos, havia iniciado um projeto de contação de histórias que unia diferentes gerações. Crianças do bairro sentavam-se encantadas para ouvir os mais velhos compartilharem suas memórias e experiências. "É como se estivéssemos tecendo uma grande colcha de retalhos", explicava ela, "onde cada história, cada memória, cada sonho se torna parte de algo maior." O impacto do Instituto ia além dos números. Era visível nos sorrisos das crianças que agora tinham um lugar seguro para brincar e aprender, nos jovens que encontravam oportunidades de desenvolvimento, nos idosos que redescobriram seu valor e propósito. Marcel,
Em uma de suas reflexões durante uma aula de culinária, resumiu o sentimento geral. O verdadeiro milagre não foi a transformação do espaço físico, mas a transformação que aconteceu dentro de cada um de nós. Sofia, observando tudo isso, compreendia que o verdadeiro sucesso do Instituto não estava apenas nos programas e atividades, mas na mudança de mentalidade que havia provocado. As pessoas começavam a entender que transformação social não era apenas responsabilidade do governo ou de grandes instituições, mas algo que começava com pequenos gestos de cada indivíduo. O sol se punha sobre São Paulo e as luzes do Instituto se acendiam, como sempre. Mas agora elas não brilhavam sozinhas. Por todo o bairro, outras luzes se acendiam, nas casas, nos comércios, nos corações das pessoas. Era como se a esperança, plantada naquele primeiro encontro na praça, tivesse criado raízes e começado a florescer em lugares inesperados. Um ano após o início de tudo, o Instituto Sofia Monteiro preparava-se para uma celebração especial. Não seria apenas uma festa de aniversário, mas um momento de reflexão sobre todas as vidas que haviam sido tocadas e transformadas ao longo daquele período. Na manhã do evento, Sofia encontrou Eduardo no mesmo banco da praça onde ele quase havia sido atropelado. O local agora estava diferente, mais verde, mais vivo, com crianças brincando e pessoas conversando animadamente. "Parece que foi ontem", comentou ela, sentando-se ao lado de seu pai adotivo. "E ao mesmo tempo parece uma vida inteira", respondeu Eduardo sorrindo. "Cada vida transformada aqui tem um pouco da sua coragem, sabia?" A celebração reuniu histórias inspiradoras, como a de Ana, uma jovem que, assim como Sofia, vivia nas ruas e agora coordenava um programa de acolhimento para adolescentes em situação de vulnerabilidade. Ou a história do Senhor José, um idoso que descobriu seu talento para a pintura nas oficinas de arte e agora expunha seus quadros em uma galeria local. Marcel havia transformado sua cozinha experimental em uma verdadeira escola de gastronomia social, formando dezenas de jovens chefes que já começavam a abrir seus próprios negócios. Seu programa Da Rua para a Cozinha havia se tornado referência nacional em inclusão social através da gastronomia. Vitor Almeida surpreendeu a todos anunciando a criação de um fundo de investimento social inspirado no modelo do Instituto. "Aprendi que o verdadeiro legado não está no que construímos de concreto, mas nas vidas que ajudamos a reconstruir", declarou ele, emocionado. Durante a celebração, um momento especial emocionou a todos. Sofia apresentou um documentário que registrava a jornada do Instituto, desde os primeiros dias até o presente. As imagens mostravam não apenas a transformação física do espaço, mas principalmente a mudança no olhar das pessoas. "Naquele dia na praça", narrava ela no vídeo, "eu não salvei apenas a vida de Eduardo. Salvei minha própria vida e descobri que todos nós temos o poder de salvar uns aos outros, nem que seja apenas acreditando que a mudança é possível." O documentário revelava também histórias menos conhecidas. O grupo de mães que criou uma cooperativa de costura nos fundos do Instituto. Os adolescentes que formaram uma banda e agora faziam apresentações pela cidade. Os pequenos comerciantes que se uniram para criar uma rede de apoio mútuo. Dona Marta, agora uma das principais lideranças do Conselho Comunitário, resumiu o sentimento geral. "O Instituto nos ensinou que transformação social não é sobre grandes gestos heróicos, mas sobre pequenos atos diários de coragem e compaixão." A noite culminou com uma surpresa preparada pelos alunos do Instituto. Eles haviam organizado uma exposição fotográfica intitulada Retratos da Esperança, onde cada imagem contava uma história de superação e renovação. Eduardo, emocionado, abraçou Sofia enquanto observavam as fotografias. "Sabe o que Laura diria se estivesse aqui?", perguntou ele suavemente. "O quê?" "Que às vezes os anjos aparecem nos momentos mais inesperados, vestidos da forma mais simples, para nos lembrar do que realmente importa na vida." Sofia sorriu, lembrando-se de sua própria jornada. Da menina assustada que dormia nas ruas, à jovem mulher que agora inspirava outros a acreditarem em si mesmos. Cada história exposta naquelas paredes
Era um testemunho de que a verdadeira transformação começava quando alguém estendia a mão para ajudar. O Instituto havia se tornado mais que um centro comunitário. Era um farol de esperança, um lembrete constante de que nunca é tarde para recomeçar, de que todos merecem uma segunda chance e de que o amor, quando compartilhado, tem o poder de transformar realidades inteiras. Enquanto a festa continuava, Sofia subiu ao terraço, seu lugar favorito em todo o instituto. De lá podia ver a cidade inteira, suas luzes brilhando na noite. Mas agora, essas luzes não pareciam mais distantes ou inalcançáveis. Eram um lembrete de que cada pessoa carrega dentro de si uma luz capaz de iluminar o caminho de outros. O ciclo estava completo. A menina que um dia precisou de ajuda agora era a mulher que estendia a mão para outros. O empresário que havia perdido seu propósito encontrara um novo significado para sua vida. E uma comunidade inteira havia aprendido que, quando pessoas se unem por uma causa maior que elas mesmas, não há limite para o bem que podem fazer.